Vamos agora até Roma falar com o Lucas Ferraz. Nós, inclusive, mencionamos o Lucas aqui como autor de uma reportagem importante. O Lucas participou conosco do Redação Sport TV naquela época. Volta hoje para falar da condenação do Robinho e do que podem ser os próximos passos. Nós tivemos o Marcelo Correge aqui nos últimos dias, trazendo informações direto de Roma. E o que ficou, Lucas, foi essa possibilidade de que o Robinho cumpra pena no Brasil. Segundo os especialistas, é uma possibilidade remota, mas já existe um movimento da justiça italiana para que esse pedido seja feito, não é isso? Seja muito bem-vindo de volta à redação. Olá, Barreto, bom dia para vocês aí. Olá, Altinho, ao Mansur, prazer estar aqui com você no Redação, Barreto. Pois é, agora é tentar entender o que vai acontecer, né, com essa condenação em definitivo do Robinho. O Ministério da Justiça italiano vai fazer esse pedido. Eu, inclusive, nós publicamos ontem, né, uma reportagem no GE, em que o diretor de Relações Internacionais e responsável também pela cooperação jurídica do Ministério da Justiça italiano, ele afirmou que vai encaminhar esse pedido para o Ministério da Justiça aí no Brasil. A questão, Barreto, é porque, assim, como a nossa Constituição veta a possibilidade de extradição, né, de um brasileiro, isso foi muito falado nesses dias, as autoridades italianas esperam encontrar alguma brecha na legislação brasileira para que essa condenação italiana seja executada aí no Brasil. Mas, para isso, essa decisão italiana precisa ser homologada pelo judiciário brasileiro. Então é esse o grande nó que precisa ser resolvido nos próximos meses, né? Esse pedido ainda não aconteceu. Esse diretor do Ministério da Justiça italiano, ele inclusive ressaltou que não é porque se trata de Robinho, né, um jogador conhecido internacionalmente. Ele fez questão de ressaltar que essa é uma atividade cotidiana desse órgão que ele dirige no Ministério da Justiça. Ele, inclusive, menciona que são centenas de pedidos semelhantes de pessoas, não só italianos que estão no exterior, mas também estrangeiros que tenham cometido algum crime na Itália, como é o caso do Robinho e do amigo dele, o Ricardo Falco, que são cobrados no exterior pelas autoridades italianas. Então, isso vai ter um trâmite burocrático para seguir, que é a Procuradoria de Milão, onde aconteceu o crime, que tem que fazer esse comunicado ao Ministério da Justiça italiano. Esse é o primeiro passo. Só aí, então, o Ministério da Justiça italiano vai fazer essa comunicação com o Ministério da Justiça aí no Brasil e também vai emitir um pedido de captura internacional contra o Neymar, o que também... desculpa o Neymar, o Robinho... porque também é uma medida, digamos, burocrática. Ele quis dizer assim, isso é algo rotineiro que acontece nesses casos. Então, esse pedido de captura internacional contra o Robinho e o Falco também vai ser encaminhado à Interpol, e aí o Robinho e o Falco correm risco de, caso saiam do Brasil, de serem detidos em qualquer país, né? A Interpol tem um acordo com 195 países, inclusive o Brasil é signatário, né, desse acordo internacional da Interpol, mas aí no caso o próprio Ministério da Justiça, esse diretor Stefanos, que deu essa entrevista ontem, ele acha muito difícil o Robinho ser detido no Brasil antes dessa análise, ou seja, esse comunicado da Interpol não vai ser válido para prender o jogador no Brasil. O judiciário brasileiro vai ter que analisar antes essa condenação italiana, para só aí, então, Barreto, eles tentarem cumprir essa pena aí no Brasil. É importante até registrar que a gente trata desse caso aqui como o caso envolvendo o Robinho, né, porque o Redação é um programa de esporte e o Robinho é o atleta envolvido nessa acusação. Mas o Ricardo Falco, amigo dele, também foi condenado e tudo que está sendo discutido aqui com relação ao Robinho vale também para ele. E havia outros 4 brasileiros que não foram condenados porque saíram da Itália antes da apuração dos casos. A justiça italiana também vai tentar alguma ação com relação a esses 4 que não puderam ser julgados, Lucas? Olha, esse, Barreto, é o desejo, inclusive, do advogado da vítima, Jacopo Gnocchi, que foi o defensor da vítima desde o início do processo.
Ele foi explícito em relação a isso após o julgamento. Ele deu uma entrevista aos jornalistas que estavam na porta da Corte de Cassação aqui de Roma, e ele foi bem claro ao dizer que ele espera que esses 4 brasileiros sejam processados, né? Inclusive ele ressaltou que inclusive para descobrir se eles são ou não culpados, talvez eles sejam inocentes, segundo a expressão que ele utilizou na saída do tribunal. Então esse também é um outro aspecto curioso, porque como eles deixaram a Itália durante o início da investigação, eles não foram sequer denunciados no início por essa ação na Procuradoria lá de Milão. Então, eles, enfim, estando fora da Itália, eles não foram julgados, não foram processados. Então, a questão eles estão identificados, inclusive os nomes desses 4 são descritos no processo. Inclusive, um desses 4 brasileiros era o contato inicial da vítima, ou seja, a vítima conhecia essa pessoa, e por intermédio dessa pessoa que ela foi à boate naquela noite, onde aconteceu o crime, né? E quer dizer, a justiça italiana sabe quem são as pessoas, essas pessoas estão identificadas. Não há nenhum segredo, ou a justiça italiana não tem um trabalho para descobrir quem são os 4. Esses nomes já estão identificados, então agora também entraria esse pedido, essa comunicação do Estado italiano para essa investigação aí no Brasil. A questão, Barreto, é como que essa investigação seria feita aí no Brasil, né? Porque quando a gente conversou em 2020, que saiu aquela reportagem no GE sobre as interceptações, aquelas conversas foram feitas entre esses amigos do Robinho, entre esses 4 brasileiros que escaparam da Itália, né? Então eles também, quer dizer, há provas também contra esses 4 no processo. Eles participaram das conversas e foram grampeados pela justiça italiana. Então é uma questão porque o judiciário brasileiro precisaria também homologar essas provas, né? E isso, de certa forma, é difícil dizer, Barreto, porque também são interpretações jurídicas, né? Cada advogado vai fazer uma interpretação diferente. Mas é bem provável que se essa homologação da pena do Robinho e do Falco, se essa homologação acontecer no Brasil, vai ficar mais fácil para esses 4 serem depois processados também aí pela justiça brasileira, né?